Queridos, eu vou começar uma mensagem muito especial hoje, e eu sei que você vai querer saber mais sobre o assunto, então eu vou falar de alguns livros. A Carol vai deixar tudo em cima da mesa da livraria, e a gente vai falar hoje sobre Plano da Promessa. Então eu gostaria de falar de alguns livros rapidamente. Esse aqui é um livro do Walter Kaiser, ele é uma das maiores referências para a gente. Então ele fala sobre a teologia do Antigo Testamento para a vida da igreja. Ele fala aqui de princípios de interpretação bíblica, e ele vai falar muito sobre pregar e ensinar sobre as últimas coisas. Quando um judeu governar o mundo, do Joel Richardson. Esse é um dos caras que mais fala sobre isso, sobre os últimos tempos. É um amigo da Tikkun, é um cara que sempre está envolvido com a Tikkun Global, e esse livro é muito precioso. Eu não li ainda, mas todo mundo fala muito desse livro, do Franklin Ferreira, Por Amor de Sião. Ele é um dos poucos caras que tem falado sobre isso, ainda mais um cara reformado, né? Então, está aí a indicação. Então, está aí a indicação. Esse aqui é um livro do Dalton Thomas. Dalton Thomas teve problemas de testemunho, mas esse livro é muito bom. A Controvérsia de Sião fala sobre o que a gente vai tratar aqui. E eu gostaria de falar também sobre esse livro aqui, O Rei da Páscoa. Só gostaria de ser honesto com você, ele é um livro bem denso, bem teológico, e ele fala muito sobre pré-ira, que é a nossa linha. O que é a pré-ira? Normalmente você conhece 3 linhas que pensam arrebatamento. Aqueles que são pré-tribulacionistas, ou seja, o arrebatamento acontece antes da tribulação dos 7 anos. Os mid, que é o que vem no meio, então 3 anos e meio acontece a tribulação. E você tem os pós-tribulacionistas, que o arrebatamento acontece só no final dos 7 anos. A gente acredita aqui e se identifica mais com o que algumas pessoas chamam de pré-ira. A pré-ira é que o arrebatamento acontece antes do cálice da ira de Deus. Isso é lá no finzinho. Então fica mais perto de um pós-tribulacionismo, mas é um pouquinho diferente. É um livro denso, teológico, para quem gosta, mas fala disso. Então são livros que estão dentro do escopo daquilo que a gente vai trabalhar hoje. Queridos, eu preciso de uma atenção especial sua hoje. A gente vai começar a falar, eu provavelmente vou pregar 2 a 3 mensagens falando sobre isso, mas eu vou começar a abordar o plano da promessa. Então você deve ter ouvido a gente falar disso há muito tempo, e talvez seja uma falha a gente nunca ter exposto isso para a igreja da forma que eu vou começar a fazer hoje. Mas essa primeira noite especial, essa primeira mensagem, ela é a base para a gente entender todas as coisas, todas as outras coisas. Então ela é uma mensagem com muito fundamento, muito texto, muita explicação. Então ela é bem expositiva, então eu preciso que você fique bem ligado com a gente, porque se você perder um pedaço, se distrair, provavelmente você não pega o fio da meada de volta. Mas se você entender isso aqui, toda a sua visão de escatologia, da igreja, de Israel, provavelmente vai mudar, né? Quando a gente está vivendo um momento, né, dos conflitos de Israel com o Irã, e você vê não só evangélicos se colocando contra Israel, mas você vê pessoas com questionamento sincero, dizendo: olha, por que a igreja deveria tomar partido para algum dos lados? E nessa mensagem aqui você vai entender o porquê, ou pelo menos começar a entender. Então meu incentivo para você é: fique atento, abra os textos, e isso pode ser revelador. Amém? Então abra comigo em Gênesis capítulo 12. Você vai perceber que talvez em alguns momentos pareçam algumas coisas se repetir, mas eu quero mostrar para você que isso não é um texto isolado das Escrituras, alguma coisa, mas eu quero mostrar para você que existe um padrão bíblico aqui. Então, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, é a nossa base para a teologia da promessa. E a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes,
e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, queridos, eu gostaria de começar te dizendo que quando a gente fala de plano da promessa ou teologia da promessa, a gente, e aqui está partindo do Gênesis já, de Gênesis 3, né? E Gênesis 12, então a gente está muito no começo. E é importante que você entenda que quando a gente fala de plano da promessa, a gente não está falando só de Israel, a gente não está falando só do povo judeu, a gente não está falando só de escatologia, mas o plano da promessa fala de um padrão de interpretação bíblico das Escrituras, né? Então o plano da promessa, ele acaba trazendo para a gente um norte, ele dá uma referência para a gente já desde o início, desde o Gênesis, para entender o plano total de Deus na Bíblia toda. Então o plano da promessa, ele vai dar uma referência para a gente, um padrão, uma lente pela qual a gente acaba interpretando toda a escritura bíblica e, consequentemente, isso leva a gente a entender o que é talvez o objetivo principal dessa mensagem, entender o papel da igreja e o papel de Israel nos últimos dias, né? Entender também por que nós adotamos a linha escatológica que a gente adotou, né? Então, ou seja, a teologia da promessa, ela vai influenciar a nossa hermenêutica, né? A hermenêutica é a ciência teológica envolvida com a interpretação da Bíblia. Então a gente entende o plano da promessa e isso acaba norteando toda a nossa interpretação. O Wayne me ajudou muito com esse material aqui e ele deu a gente na escola bíblica, que é uma escola de 3 anos, você não tem mais presencial aqui, mas você pode fazer online, a escola Valentes. E ele traz uma frase muito interessante que eu queria reproduzir aqui. Ele diz que o objetivo da teologia da promessa é destacar um tema que unifica toda a Bíblia. E qual tema que é esse? É a promessa e a fidelidade de Deus. Então tudo vai girar em torno disso. E você vai perceber que isso proporciona para a gente uma coerência para lidar com a Bíblia toda de uma forma que faça sentido, principalmente na relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Porque existe muita confusão aqui, e aqui a gente vai trabalhar como a gente unifica essas duas coisas, e consequentemente isso vai influenciar diretamente na nossa interpretação da escatologia, né? Então a teologia da promessa, ela mostra um padrão de Deus se mover, de Deus se revelar, de Deus operar, e isso influencia todas as coisas, mais uma vez, inclusive a escatologia, mas não é só sobre isso. Um princípio básico de interpretação bíblica é que a gente sempre precisa entender a Bíblia como um todo. A Bíblia é uma única verdade, a Bíblia é uma única mensagem. Então toda vez que uma heresia nasce no meio da igreja, na maioria das vezes, isso parte de você separar uma determinada porção das escrituras de todo o resto, né? Então a maioria das heresias, se não todas elas, nascem disso. E é muito interessante, você não precisa abrir, mas o Salmo 119, 160, ele vai dizer assim: a soma das tuas palavras é a verdade. Então a Bíblia, ela não é várias mensagens, a Bíblia, ela não se contradiz, ela não concorre com ela mesma, ela é uma verdade só. E toda interpretação bíblica, ela deve levar em consideração o que a Bíblia como um todo diz sobre determinado assunto. E a teologia da promessa, ela vai nos convidar a ver um único plano redentor, que envolve Abraão, que envolve os judeus, mas que envolve
o mundo todo, né? Então, iniciando ali de Gênesis 3,15, o plano da promessa vai mostrar a salvação e o plano de salvação de Deus sendo desenvolvido com Abraão, com a descendência de Abraão, passando por Israel e alcançando todos os gentios e culminando com a volta do Messias e a restauração de todas as coisas, e tudo isso sem deixar as promessas de Deus de lado ou reinterpretar promessas naturais como se fossem coisas espirituais, né? Então, ou seja, você vai entender isso melhor no percurso, mas Israel e a igreja têm chamados diferentes, mas eu quero mostrar para você que esses chamados, eles estão entrelaçados e eles se cumprem juntos e de forma colaborativa, né? Então existia um plano de Deus para alcançar toda a humanidade com a redenção. Isso começa com um homem, né? E eu ouvi isso dos judeus lá na reunião da Tikkun em Jerusalém. Eu achei muito interessante, né? O Ariel Blumenthal estava falando com a gente, e ele falou: olha, Deus não começa com um judeu, mas Deus começa com um gentil. Deus escolhe um cara chamado Abraão, que sai do meio de um povo idólatra, que não tinha aliança com Deus, mas Deus escolhe Abraão, e Deus diz: através de você eu vou abençoar não só você, mas toda a sua descendência, os judeus, e através de você eu vou abençoar também todas as famílias da terra, ou seja, os gentios. Então o texto base que a gente leu é um resumo dessa promessa e desse propósito de Deus para a humanidade como um todo, né? Então é muito interessante, porque esse plano de Deus, ele começa na verdade um pouco antes. Ele vai começar lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva caem, e Deus dá uma palavra profética, e ele diz para Eva: olha, você vai, da sua semente, você vai ter uma semente sua, um homem, e esse homem terá o calcanhar ferido pela serpente, mas depois ele ferirá a cabeça. Então ali Deus está dizendo: olha, eu vou fazer algo com a sua descendência, vai vir um homem, e eu tenho um plano de redenção. Esse texto é muito importante, porque o que a gente vai tratar nessa mensagem, na teologia a gente diz que esse texto de Gênesis 3, ele apresenta um proto-evangelho, ou seja, é como se Deus mostrasse ali um pré-evangelho. Ele está mostrando uma nuance do evangelho, né? Então a gente pode dizer que isso são as primeiras boas novas. E esse texto, juntamente com Gênesis 12, e aqui eu quero começar a amarrar com o Novo Testamento. Em Gênesis 12, Paulo, falando aos Gálatas, ele vai usar uma expressão muito interessante, e ele vai falar de um evangelho pré-anunciado. Ele vai dizer: o que Deus falou para Abraão foi um evangelho pré-anunciado. Eu quero que você vá comigo para Gálatas capítulo 3. A partir do versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: e a Escritura, prevendo que Deus ia justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Eu vou só dar um spark para você, a gente vai desenvolver isso melhor. Mas ele começa dizendo assim: a Escritura, prevendo Deus que iria justificar os gentios pela fé. A gente vai ver que a fé, aqui Deus começa a desenhar todo o plano de salvação, porque a Bíblia vai dizer que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, quando Paulo lembra disso daqui para os gentios, ele está dizendo: olha, essa é uma referência, e Deus desde o início ele queria trazer uma salvação não só para os judeus, mas para os judeus juntamente com os gentios. Então a gente começa a ver
a narrativa ali da criação e do início da humanidade, e logo depois da criação, da queda do homem, a gente vai ver ali em Gênesis 6 que o homem estava totalmente corrompido, afastado de Deus, e Deus resolve trazer um dilúvio e matar todo mundo, menos Noé, sua família, e começar de volta. Mas apesar de Deus ter trazido esse dilúvio e dado um reset no negócio, a gente vai ver que o dilúvio ele não resolveu a crise do coração do homem. O homem continua de volta se envolvendo em pecado, em malignidade. E aí em Gênesis 11, a Bíblia vai falar da Torre de Babel. Então é muito interessante, porque você conhece a história. A Bíblia fala que o homem começou, eles se juntaram e começaram a construir uma grande torre. E eu quero só destacar uma coisa para você, a gente não vai poder desenrolar sobre isso profundamente, mas Deus mostra ali nas Escrituras que não era só uma coisa natural, então não era só uma torre natural, mas o objetivo dos homens em construir aquela torre era alcançar uma resposta espiritual e conseguir um poder espiritual para o homem, porque a Bíblia diz que o homem estava construindo essa torre e Deus diz assim: o intento deles é chegar até ao céu. Então é claro que não estava falando de algo físico que vai até o céu espiritual, mas Deus inclusive diz assim: se eles não forem parados agora, eles estão em unidade e não vai haver nada que os impeça de alcançar os seus propósitos. Então existia um elemento espiritual ali, mas Deus intervém nesse momento. Você conhece a história, a Bíblia diz que Deus confunde as línguas e esses povos se juntam, os que tinham a mesma língua, e se espalham pela terra, e aqui tem início a formação das nações. Agora, antes das nações serem formadas, Deus já tinha prometido e já tinha um propósito de redimir toda a humanidade, ou seja, Deus criou os povos, as nações, e de antemão Deus já tinha um plano para restaurar essas nações para si. E quando chega em Gênesis 12, Deus pela primeira vez, apesar de ter dado pequenas pinceladas, pequenos indícios do que ele ia fazer, quando chega Gênesis 12, Deus apresenta o seu plano para redimir a humanidade. Então Deus chama Abraão, ele escolhe esse homem e ele diz: olha, através de você eu vou criar uma nação peculiar de propriedade minha, e esse homem, Abraão, ele seria uma chave para todo o plano de redenção de Deus, não só para Abraão, para sua descendência, mas também para todas as nações. Você não precisa ler de volta, mas eu quero ler o texto de volta com você. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que te hei de mostrar, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então isso aqui é o início da promessa que vai ser continuada em Gênesis 15 e Gênesis 17, e é muito forte, porque Deus promete com a sua própria vida. E aqui você precisa entender que a semente de Abraão, ou seja, a descendência de Abraão, teria uma promessa eterna de herdar uma terra física. Essa terra não é só espiritual, a gente vai observar isso depois, mas Deus está dando uma promessa muito clara que envolve duas coisas naturais e uma espiritual. Então eu quero que você acompanhe só comigo a continuação dessa promessa para Abraão, que revela para nós o plano de salvação. Então vá comigo para Gênesis 15.
pode deixar a trilha, porque toda vez que ela para no meio, o meu TDAH, ele dá um estalo e eu já não lembro nem onde que eu estou mais. Então você, tadinha, vai ter que trabalhar. Na verdade, acaba a música, eu fico até assim, nossa, estou aqui na igreja. É impressionante, gente, mas o som contínuo me ajuda a me concentrar. Então, Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1. Aleluia. Eita, até arrepiou aqui. Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer o Damasceno. Toda a promessa de Deus para Abraão começava com a sua descendência. Aí o que ele está dizendo para Deus é o seguinte: Deus, o Senhor está prometendo, mas não tem nem filho. Então a sua promessa não pode se cumprir se eu não tiver um filho natural. É isso que ele está dizendo. E Abraão prosseguiu: Tu não me deste filhos, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. Acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Vá um pouquinho para frente, Gênesis 17, versículo 7. A gente está vendo aqui os complementos da promessa. Gênesis 17, versículo 7. Firmarei minha aliança contigo e com a tua descendência, como uma aliança perpétua para as futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e a tua futura descendência como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Então Deus está dizendo: eu vou dar uma descendência para você, eu vou dar uma terra específica, e eu serei o Deus deles. Ele está querendo dizer: eles serão fiéis a mim como Deus. Versículo 13. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Então só um parênteses aqui. A gente vai falar disso depois, se essa promessa de Deus para a descendência de Abraão pode ser uma descendência espiritual, ou seja, a igreja pode ser o Abraão, pode ser a descendência espiritual de Abraão. O que Deus está mostrando em todos esses textos, Deus está dizendo: eu vou dar à sua descendência natural essas coisas. Então tem a promessa que é para a sua descendência natural, e através da sua descendência natural eu vou abençoar todas as famílias da terra. São promessas que caminham juntas, mas uma coisa não substitui a outra. Então Deus está mostrando a literalidade disso, porque Deus está dizendo: olha, eu vou fazer uma aliança com a sua carne. A prova da aliança é que Deus manda Abraão circuncidar a si mesmo, a todos os seus servos e todos os seus filhos. O que era a circuncisão? Então, quando a criança nascia, no 8º dia de vida, cortava o prepúcio do pênis. Então Deus está dizendo: essa é a prova de uma aliança, ela é uma aliança na sua carne. Por que o prepúcio do pênis? Porque o pênis é o órgão reprodutor. Deus está dizendo: eu tenho uma aliança com a sua semente, eu tenho uma aliança com a sua descendência física, natural, e eu vou tocar todas as nações da terra também. Está entendendo? E o último, versículo 19. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Firmarei minha aliança com ele, como aliança perpétua para a sua futura descendência. Com isso, eles também herdaram uma terra que Deus havia nomeado como promessa eterna. Então olha só, todas as boas novas que vieram por meio da linhagem de Abraão seriam repassadas depois
para todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas, mas eu quero mostrar para você que são coisas distintas. Então, antes de tudo, a gente precisa entender que o Antigo Testamento, ele não é só uma parte da história. Por quê? Porque a gente não pode separar essa história, porque a Bíblia é uma verdade só. Agora, a gente tem uma tendência, muitas vezes, de considerar o Antigo Testamento como se fosse ultrapassado. Eu já vi, inclusive, cara, eu já vi muito pastor, você acha isso muito fácil, idiota, para usar um termo mais ou menos, dizendo, não esquece o Antigo Testamento, a gente não está mais na lei, então agora é só Novo Testamento. Então a gente tem a tendência de considerar o Antigo Testamento como se tivesse atrasado ou ultrapassado depois que a gente tem o Novo, mas isso não é verdade. Eu vou fazer uma separação aqui, que se você entender isso, nunca mais você vai esquecer. Então, apesar de o Novo Testamento destacar que a lei de Moisés, ela era transitória, ou seja, a lei de Moisés, ela tinha tempo sim, para se cumprir e ser mudada, Então o próprio Jesus vai dizer que a lei e os profetas duraram até João. Então ele está dizendo, existe um momento em que a lei, ela acaba. Então a lei de Moisés, ela era transitória, mas isso não significa que todo o Antigo Testamento, ele é ultrapassado. Na verdade, isso vai dizer para nós, que nós precisamos olhar para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento com atenção, e identificar aquilo que é temporário no Antigo Testamento, e aquilo que é permanente, porque o Antigo Testamento tem sim coisas que são temporárias e coisas que são permanentes. Então a gente precisa entender que a aliança feita com Abraão é uma das mais importantes, eu diria a mais importante em toda a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai apresentar essa aliança de Deus com Abraão como uma aliança permanente e incondicional, e é justamente a promessa de Deus para Abraão que traz inclusive a nossa salvação como gentios. Eu só quero fazer um destaque para você, que eu falei que essa aliança é permanente e incondicional. A gente tem falado aqui por semanas que não existe aliança unilateral. Você pode ter uma promessa unilateral, mas a aliança, ela envolve sempre duas partes. Então, peraí, mas se Deus está dizendo que a aliança dele com Abraão é permanente e incondicional, então ela é unilateral. Não, isso quer dizer o seguinte, que apesar de Israel ter rejeitado a aliança, ela permanece viva e ativa para todos os judeus que decidem corresponder a ela. Ou seja, a aliança, ela está sempre viva e disponível, mas é preciso a resposta certa. Então, outra coisa que faz parte da promessa é que Deus garante que em algum momento, e isso fala da presciência de Deus, que o povo de Israel ainda vai corresponder a essa promessa de uma forma plena. E é necessário que todas as promessas de Deus se cumpram. Por quê? Porque Deus é Deus. Então a aliança de Deus com Abraão, ela fornece para a gente toda a base para o Evangelho no Novo Testamento. A lei de Moisés, guarde isso que eu vou te dizer agora. A lei de Moisés, qual é a diferença aqui? Para a gente saber o que descarta ou não do Antigo Testamento. A lei de Moisés, ela era transitória, mas a aliança de Deus com Abraão não. A lei mudou, mas a aliança de Deus com Abraão, ela é permanente. Então a aliança abrâmica, ela é a fonte da justificação pela fé. Então Gênesis 15:6 lá vai dizer, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Deus está prometendo algo para Abraão, ele está usando Abraão como referência, mas Deus está dizendo, eu estou fazendo com Abraão, mas isso vai permanecer para sempre. E o padrão do Evangelho, o padrão do Novo Testamento, o padrão da fé no Messias, vai seguir o mesmo padrão e a continuidade disso que eu estou dando para Abraão. Então essa é a base de toda a promessa da redenção. Jesus, o Cristo, ele é
descendente dessa promessa, ele é o descendente de Abraão, e é através de Jesus e por intermédio de Jesus que as promessas para Abraão vão ser cumpridas. Então, para que a gente possa entender profundamente a obra de Jesus e o propósito final de estabelecer o reino de Deus, porque essa é a mensagem das Escrituras, Jesus disse: olha, eu vim pregar o evangelho do reino, esse é o objetivo final. Para isso, a gente precisa entender essas promessas, porque Jesus foi feito rei para cumpri-las. E essas promessas de Deus para Abraão sustentam toda a história da redenção. É muito interessante, porque quando a gente olha o decorrer das Escrituras no Antigo Testamento, a gente vai ver que essas promessas de Deus para Abraão, elas vão gerar uma tensão nas Escrituras. Então os profetas vão falar delas, eles vão repetir as palavras de Deus para Abraão, eles vão crer nelas, mas eles não conseguem entender como que elas podem ser cumpridas, né? A ponto de, mesmo depois do Pentecostes, os discípulos não saberem ainda como tocar os gentios depois, mesmo sabendo que isso já estava na promessa de Deus para Abraão desde o início. Então a gente precisa entender que essas promessas, aliás, a gente precisa entender exatamente quais foram as promessas de Deus ali, para que a gente possa entender o que Jesus vai fazer como rei, porque Deus tem um compromisso com isso. E agora eu quero tentar aqui ser mais simples que eu puder, né? Eu vou te dizendo, essa mensagem ela é mais densa, porque ela dá todo fundamento para aquilo que a gente vai trabalhar provavelmente nas duas próximas mensagens. Então, se você não entender isso, fica muito difícil depois. Minha sugestão é que você até ouça, assista mais vezes isso. Mas eu quero começar a expor agora, da forma mais simples que eu puder, a promessa de Deus para Abraão, que a gente chama na teologia de tríplice promessa. Por que tríplice promessa? Porque ela tem 3 pontos fundamentais. Então, em primeiro lugar, Deus promete para Abraão uma terra. E eu quero mostrar para você que isso não é uma terra espiritual, celestial. Deus não está prometendo para ele: ó, eu vou te prometer uma cidade eterna, celestial. Não, Deus está prometendo uma terra específica, física, real, não espiritual, né? Deus promete dar para Abraão, a gente já leu, você não precisa abrir de volta, Gênesis 12, 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao que lhe aparecera. Então Deus fala: eu vou te dar essa terra específica. Deus dá as dimensões da terra, Ele dá os limites da terra. Deus está dizendo: olha, quando Ele separa as tribos, Ele está dizendo: olha, a tribo de Dan vai ter a terra daqui até aqui, a tribo tal vai ter a terra daqui até aqui, a capital vai ser essa. Deus está falando de algo que é físico, e Deus está dizendo para Abraão: eu vou dar para a sua semente física essa terra. A gente, como você deve saber, a gente voltou de Israel, está fazendo 10 dias agora, 9 dias, e uma das coisas que mais mexeu comigo, e todo dia eu parava para olhar ali o domo da rocha, né? Então, gente, é uma sensação muito doida. Você está naquele lugar, ou você está ali na janela do apartamento que a gente estava, dava para ver o domo da rocha. E várias vezes a gente foi ali no Monte das Oliveiras, que é também juntinho assim, dá para você ver aquele lugar. E você vê que a Bíblia fala algumas coisas. Ela diz: olha, o Jesus que subiu aqui do Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que quando ele subiu, né, os discípulos ficaram olhando e as nuvens do céu encobriram Jesus. Aí anjos aparecem e falam: por que vocês estão olhando esse varão que vocês viram subir? Vocês vão ver descer. Isaías vai falar sobre Jesus vindo e partindo o Monte das Oliveiras no meio. Então está dizendo que Jesus vem no final dos tempos. Ele não vem para um Israel espiritual, ele não vem para uma cidade espiritual. A Bíblia diz que ele vai pisar ali, que ele vai romper aquele monte e que ele vai entrar em Jerusalém de volta.
E a Bíblia diz que Jesus vai estabelecer o seu reino, que é um reino físico, é espiritual também mas a Bíblia diz, olha, Jesus vai estar ali, assentado num trono, e Ele vai governar as nações, com cetro de justiça. Com tudo isso a Bíblia está dizendo para mim e para você, isso é físico, Ele vai reinar fisicamente nesse lugar. A Bíblia diz que anualmente as nações vão vir da terra inteira, para ir até Jerusalém, que vai ser a capital do reino do Messias, para adorar o Senhor naquele lugar físico. É importante você entender isso. Então, Deus apresenta essa terra para Abraão como uma herança permanente e perpétua. Tanto que Jesus é judeu, gente. E ele vai ser o rei e vai governar naquela terra que Deus falou para Abraão. A sua descendência física vai reinar nessa terra física, né? Então ali no capítulo 15, versículos 7 e 8, a gente vê que Deus prometeu essa terra para Abraão e para sua descendência, mas Abraão nunca viu o cumprimento dessa promessa, ou seja, ele nunca possuiu essa terra. Quando Abraão está peregrinando, Deus diz, olha, eu vou te dar a terra da tua peregrinação. Ele está dizendo, eu vou dar essa terra que você está pisando para a sua herança. Mas Abraão morreu e ele não viu essa promessa se cumprir. Agora, se as promessas de Deus para Abraão morreram com a morte de Abraão, então Deus fez uma promessa que não se cumpriu, e Deus não foi fiel à sua palavra. Agora a Bíblia vai mostrar que existe uma fidelidade de Deus que ultrapassa as gerações. Então quando a Bíblia vai falar lá de Hebreus 11, e a Bíblia faz ali um ranking dos heróis da fé, e ali vão aparecer vários dos profetas, vários que falaram sobre o Messias, vários dos que falaram sobre o reino vindouro, vai falar de Abraão. Hebreus 11 usa uma expressão muito interessante. Ele vai dizer, olha, essas pessoas profetizaram sem ver o cumprimento da promessa. Hebreus 11 vai dizer, eles foram fiéis à promessa sem ver o cumprimento dessa promessa, e a fé deles é um exemplo. Então Hebreus, você não precisa abrir, Hebreus 11, 39 e 40 vai dizer, e todos eles, embora recebendo um bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo maior a nosso respeito, para que sem nós eles fossem aperfeiçoados. Então olha só, a Bíblia está dizendo o seguinte, quando muitos profetas profetizaram a vinda do Messias, profetizaram o reino do Messias, profetizaram o reino milenar, eles profetizaram coisas das quais eles nem entendiam direito, e eles não viram o cumprimento, mas eles foram fiéis à palavra de Deus, a essa promessa, e todas elas vão se cumprir. Então a gente vê em tudo isso, que o coração de Deus sempre foi, no final dos tempos, unir todo o seu povo para cumprir todas as suas palavras, né? Então isso mostra para nós também que a esperança da ressurreição, e eu não vou abordar isso porque eu espero que todos vocês acreditem na ressurreição, né? O Novo Testamento vai dizer que essa é uma doutrina elementar da fé, sempre foi algo central. Agora entenda uma coisa, como é precioso isso. Deus vai trazendo uma revelação progressiva nas Escrituras. Abraão nunca tinha ouvido falar sobre ressurreição. Abraão não sabia do reino do Messias. Abraão não sabia de Jesus, apesar de ele ser uma figura, porque quando ele vai sacrificar Isaac, a Bíblia fala que aparece um cordeiro preso pelos chifres, e aí Jesus vai dizer que ele viu o dia do Senhor. Então ele é uma figura, ele vê uma figura do Messias, mas sem compreensão. Então Abraão não tinha escritura, não tinha Bíblia, não tinha informação para entender que haveria uma ressurreição. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, quando Deus faz essas promessas a ele, e o cumprimento da sua promessa é Isaac, a sua semente, e Deus fala, agora pega Isaac e oferece ele em sacrifício para mim. A Bíblia diz que ele creu. E é muito interessante, porque lá em Hebreus 11, 19, vai dizer assim, que Abraão creu e estava pronto para sacrificar Isaac, porque ele considerou que Deus era
poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então Abraão, queridos, com a sua promessa, com o que Deus fez com ele, vem dando todo o escopo da salvação para nós, e todo o desenrolar do plano da salvação está nas promessas de Deus para Abraão. Então Abraão não recebeu a promessa na vida, mas a palavra de Deus é verdadeira, e vai haver um futuro onde Abraão vai ressuscitar, e ele vai ver todas as suas promessas cumpridas, e aquela terra vai ser herdada pela sua descendência, e vai ser fiel naquele lugar. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, Deus promete uma terra específica. Em segundo lugar, Deus promete uma descendência para Abraão, né? Então Deus fala: eu vou dar uma grande descendência física para você, é a sua semente que vai ser multiplicada, e Deus diz: e eu vou ser o Deus deles. Então a promessa aqui envolve duas coisas: a descendência de Abraão ser extremamente numerosa, e um dia eles serem fiéis a Deus. Então Deus escolhe um homem gentil para fazer dele um novo povo que um dia seria fiel. Então, queridos, quando Deus promete para Abraão que essa nação seria grande e justa, isso é mais um dos sinais que mostram para a gente que ainda existe uma promessa em relação ao povo judeu de ocupar aquela terra e de ser fiel a ponto de abençoar todas as nações da terra. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que os ímpios, eles não fazem parte dos planos de Deus, eles não estão nessa cidade futura. Então, para que essa cidade futura seja ocupada por judeus fiéis, a gente entende que resta ainda uma grande conversão do povo judeu. As duas primeiras partes da promessa, elas são físicas. Eu vou te dar uma terra física, eu vou te dar uma descendência física, numerosa e fiel. Mas a terceira parte, ela já tem um elemento mais espiritual, porque Deus diz que a consequência disso é que todas as nações da terra vão ser abençoadas. Então, mais uma vez, desde o início, Deus tinha um plano de salvar todas as nações. Gálatas 3:8, eu acho que a gente leu esse texto, vai dizer: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, o plano de salvação para os gentios, querido, não é algo novo, mas a promessa de salvação minha e sua dos gentios começa com Abraão. E o destino, e é isso que eu quero amarrar com você em toda a Escritura, é que o destino e chamado dos judeus e gentios estão unidos desde o início. No processo de cumprir as duas primeiras partes da mensagem, Deus vai trazer bênção para toda a terra, tribo, língua e nação. Deus está comprometido com a salvação das nações, e a salvação das nações e de Israel estão intimamente ligadas, né? Então, eu quero mostrar para você que desde o início Deus tinha um plano para Israel e a igreja, os gentios, trabalharem juntos, né? Então, essas coisas, elas precisam estar casadas para se cumprirem como Deus prometeu. A gente poderia dizer aqui que essas três promessas são três dobras de um novo cordão, de um mesmo cordão, né? Então, existe um texto muito conhecido lá em Eclesiastes, o pessoal gosta muito de usar em casamento, que diz que um cordão de 3 dobras não pode se quebrar. O que ele quer dizer com isso? Isso é feito até hoje. As cordas mais fortes, elas não são feitas de uma fibra só, mas elas são várias fibras entrelaçadas. E era muito comum na época você fazer as cordas mais fortes com 3 fibras. Então a gente pode dizer que essa tríplice promessa aqui, elas são 3 partes de um mesmo cordão. E antes de falar sobre essa terceira parte da promessa, quando Deus está fazendo a declaração dele para Abraão, Deus faz uma declaração muito interessante. E aqui tem uma parte que
você nunca ouviu, eu queria que você prestasse atenção nisso. Deus diz: eu vou te dar terra, eu vou multiplicar a sua descendência. E antes de Deus dizer que ia tocar todas as nações da terra, Deus diz assim: eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então, nisso, querido, Deus está mostrando não só o compromisso dele com Abraão, porque o que Deus está querendo dizer é o seguinte: eu tenho um propósito para fazer através de você. Quem rejeitar você e te amaldiçoar, está amaldiçoando o meu plano. Como alguém pode amaldiçoar os judeus, a descendência de Abraão, se foi a descendência que eu escolhi para ser bendita? Então, quando alguém amaldiçoa Israel, Deus está dizendo: está amaldiçoando o meu plano. E Deus está dizendo: eu tenho um compromisso com isso. Então eu vou abençoar os que te abençoarem, porque estão reconhecendo o meu chamado, o meu plano, o meu propósito. Mas eu vou também abençoar os que te abençoarem. Mas com isso, querido, por outro lado, Deus está mostrando antecipadamente para Abraão que as promessas dele para Abraão iam gerar uma resistência das nações. Então Deus está dizendo para Abraão: eu estou dando essas promessas para você, e você vai perceber que com isso haverão pessoas dispostas a te amaldiçoar, haverão pessoas e nações dispostas a ficar contra você. Essas promessas levantarão pessoas dispostas a quererem o seu mal, a querer te perseguir, mas eu tenho um compromisso com você. E queridos, quando a gente olha para a história, a gente vai perceber que essa perseguição do mundo contra Israel, ela é uma coisa que não tem sentido nenhum. E inclusive aqui eu preciso fazer um parênteses muito importante. Se eu não estou enganado, o antissemitismo cresceu 600% no último ano. Então isso é um absurdo. Então você vê inclusive pessoas cristãs, que se dizem cristãs, sendo contra Israel, né? É uma coisa absurda. Pensa outra coisa absurda: você vê os movimentos LGBT e passeata LGBT levantando bandeira da Palestina contra Israel. Gente, os palestinos matam os homossexuais, mas aí você vê esse povo se levantando contra Israel, dizendo: ó, estou do lado da Palestina. Então, quando você olha para a história, você vai ver vários fatos. Por exemplo, você olha a determinação que os bebês fossem mortos quando Moisés vai nascer. Com isso, o diabo estava tentando aniquilar a descendência de Abraão. Você olha, por exemplo, a Bíblia não fala disso, mas quando acaba o Antigo Testamento, até começar o Novo, tem um período de 400 anos, que a Bíblia vai chamar de período interbíblico. Esse período foi horrível para os judeus. Então Roma invade Jerusalém e tem vários ataques ali. Em um deles, um cara louco chamado Antíoco Epifânio, ele invade Jerusalém 3 vezes. Na primeira vez que ele invade foi num sábado, porque ele sabia que os judeus não iam se defender, e ele massacra milhares de judeus. Ele entra dentro do templo que tinha sido reconstruído por Herodes. Ele sacrifica um porco dentro do Santo dos Santos. Ele espalha sangue e fezes do porco pelas paredes do templo, e ele obriga os sacerdotes a comerem. Os sacerdotes que não comem carne de porco, que era proibida, são mortos a chutes e socos. Ele vai invadir Jerusalém mais 3 vezes na vida ainda, a ponto de muitos acreditarem que não existiam mais judeus vivos. Então o objetivo dele era acabar com a descendência judaica. Jesus não tinha nascido ainda. Então, se todos os judeus morressem, o plano de Deus para a salvação não só dos judeus, mas de toda a humanidade seria abolido. Quando a gente sai disso, a gente vai ver a perseguição que teve contra os judeus da Igreja Católica, né? Na Inquisição. A gente vai ver depois no Holocausto, gente. A gente teve no Museu do Holocausto lá. Olha que loucura. A decisão de Hitler era exterminar
Os judeus. Por quê? Porque eles eram judeus. Faz sentido uma coisa dessa? Então, quando você olha para a realidade de Israel, e você vê muitos tentando colocar Israel como um monstro ali, Israel é uma naçãozinha pequenininha, cercada de 42 nações árabes. Agora todo mundo quer invadir Israel. Agora Israel não tem petróleo, Israel não tem ouro, Israel não tem grande riqueza natural, além da terra, que é muito próspera, né? Porque é uma loucura. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, irmão, pensa o curitibano que sofreu com o calor lá. Eu acho que é outono lá, mas já era um calor do janho, para falar de um termo paranaense. E cara, é cheio de flor por tudo. Você fala, como que a miserável da flor aguenta aqui? Eu parecia Peppa Pig todos os 13 dias lá, porque eu fiquei rosa. Parecia que mais gordinho, né? Parecia o Patrick do Bob Esponja, né? Então, e assim, eu falei para Dani, uma das coisas que mais me chocou, a gente viu uns repolhos que pareciam uma melancia. Então não dá para entender, tem uma coisa espiritual naquela terra. Agora, tirando isso, o que atrai a atenção das nações e o ódio das nações para Israel, não tem outra explicação, é espiritual, gente. Israel está sozinho ali no meio de 42 nações árabes. Então, para mim, quando Deus diz para Abraão, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem e abençoar os que te abençoarem, Deus está mostrando para Abraão que a perseguição iria acontecer. Ele está dizendo, você vai ser rejeitado pelas nações. E infelizmente a igreja faz muito parte disso, né? Porque muito tempo a igreja, a gente vai falar disso depois, mas o que é a massa hoje no Brasil é a teologia da substituição, ou doutrina da substituição, que é Deus passou de Israel. Então, você quer entender como que funciona hoje? Abre sua Bíblia, tudo que está escrito Israel, todas as promessas, arranca Israel e mete a igreja lá. É isso. Então a igreja olhava para Israel como os caras que mataram o Messias e rejeitaram o Messias, né? Com uma posição soberba em relação a isso. E o antissemitismo está crescendo muito, e isso é diabólico. Eu quero que você vá comigo agora para Romanos 11. O Romanos 11 é o texto que traz para a gente, talvez, mais condensado o entendimento do papel de Israel e da igreja hoje. Está tranquilo aí, gente, até agora? Os 3 estão entendendo. Então, Romanos 11. Eu vou ler o texto e aí eu vou começar a destrinchar cada parte aqui. Então, aqui está falando sobre a posição de Israel e a posição dos gentios. Vamos lembrar que Paulo estava escrevendo aqui aos romanos, que era uma nação gentia. Ele não está falando aqui com judeus, ele está falando com gregos, com gentios. Então a palavra do Senhor diz assim: é verdade, Paulo está falando dos judeus, eles foram cortados por causa da incredulidade. Eu sei que é bem óbvio, mas só deixa eu fazer um parênteses aqui. Nesse texto, Paulo está falando de Jesus como a videira verdadeira, ou a oliveira verdadeira. Ele está dizendo, olha, Jesus é o caule, ele é a fonte de toda a vida. Só que os judeus eram os galhos, eles são da mesma descendência de Jesus, eles são da mesma descendência física de Abraão, ou seja, eles são os ramos naturais. Mas porque eles rejeitaram a promessa, Paulo vai dizer, esses ramos foram arrancados. No lugar desses ramos arrancados, porque vocês creram. Lembra que a gente entendeu que o princípio de crer para obter a promessa começou com Abraão. Mas porque vocês creram, vocês foram enxertados no Senhor. Então, como que faz o enxerto? Você faz um buraco numa árvore, você pega um galho de outra árvore e põe lá. E isso se une. E aí Deus está dizendo, vocês foram enxertados.
Aí ele vai dizer depois: não se ensoberbeça por causa disso. Porque se Deus não poupou nem os galhos originais, a semente física, você acha que ele vai poupar vocês, que são oliveira braba que foi enxertada? Ele está dizendo: se vocês pararem de crer, tiverem o procedimento errado, vocês vão ser cortados também. E eles, se passarem a crer, serão enxertados também. Então vamos ler o texto. Bem simples, né? É verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade. E tu estás firme pela tua fé. Não te orgulhes, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, tu também serás cortado. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois se tu que foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais serão enxertados na própria oliveira. Irmãos, e aqui ele fala algo muito interessante: não quero que ignoreis esse mistério. Ele vai falar de um mistério. Não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo. Quando fala de todo Israel ser salvo, fala da promessa de Abraão de existir um povo fiel em Jerusalém. Como está escrito: o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são na verdade inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então a primeira coisa que eu quero destacar é que Paulo está dizendo aqui para os gentios que eles não deveriam ser arrogantes em relação aos judeus que ainda não foram salvos, né? Então isso se conecta diretamente com a promessa feita a Abraão. A gente poderia dizer, e isso é bem importante para você entender, a gente poderia dizer que para que todas essas promessas sejam cumpridas, duas coisas precisam acontecer, e olha como elas estão interligadas. Então, primeiro, o povo judeu não pode receber a plenitude da herança enquanto as nações não forem alcançadas. Ou seja, se as nações não são salvas, a promessa de Deus para Abraão não se cumpre. Por outro lado, as nações também não podem receber a plenitude da bênção se o povo de Israel for fiel à promessa e à herança. Então você entende que essas duas coisas estão ligadas? Agora presta atenção que eu vou falar uma coisa muito importante. A gente não vai poder esmiuçar isso agora, mas essa percepção e entendimento do plano da promessa, que envolve entender o papel de Israel e da igreja, essa sinergia entre Israel e a igreja, que mostra Israel e a igreja juntos, com chamados diferentes, mas com um propósito comum, no meu entendimento, faz parte da compreensão de um texto que traz muita controvérsia. Então em Romanos 11, 25 e 28, a gente vai ler lá, Paulo começa dizendo assim: irmãos, eu não quero que ignoreis esse mistério, para que vocês não se tornem presunçosos. Então eu quero dizer para você que a doutrina da substituição, ela é presunçosa e ela é burra. Porque para a gente entender a doutrina da substituição, a gente tem que esquecer tudo que Deus
prometeu para Israel. E se a gente esquecer isso, a gente está esquecendo aquilo lá em Gênesis 12, que dá o fundamento da nossa fé no Novo Testamento. Então a gente está pegando a primeira promessa, que fala de um plano integral de salvação até o final dos tempos, e a gente está ignorando isso, e a gente está excluindo Israel. Então eu falo para você sem medo, a doutrina da substituição, ela é presunçosa, que é o que Paulo diz que a gente deve fugir, e ela é burra. Por quê? Porque se Deus abriu mão da sua promessa para os judeus, nenhum de nós está seguro nas promessas de Deus hoje. Se Deus falou para Abraão, olha, essa terra é o seguinte, ela começa aqui, ela termina aqui, ela vai do Jordão para cá, ela diz a sua semente. Qual sua semente? A sua semente física, o seu descendente, aquele que tem marca cortando para o prepúcio do pênis, que fala da sua semente física. Eu estou prometendo tudo isso para você, mas de repente eu mandei o Messias e vocês não entenderam, e aí eu mudei de ideia. E aí eu falei, poxa, mas eu fiz uma promessa, como que eu vou resolver isso? Ah, já sei. Eu vou começar a dizer que a minha promessa de Deus para a semente de Abraão não era bem a semente de Abraão. E agora, os gentios são os hebreus espirituais. Eles são a descendência espiritual de Abraão. E aí eu dou um jeitinho brasileiro e eu não preciso cumprir minha promessa. Agora, se Deus fez isso, irmão, e Ele não foi fiel à promessa dEle, nenhum de nós está seguro em promessa nenhuma de salvação, porque Deus pode mudar de ideia de volta se a igreja for infiel. E se tem uma coisa que a igreja é infiel. A gente fica com raiva dos judeus na história, principalmente quando a gente lê o Antigo Testamento, eu sei, mas a verdade é que quando a gente olha a história da igreja, ela é bem pior. Aí depois ele vai dizer assim, Israel experimentou um endurecimento em parte. O que ele quer dizer com endurecimento em parte? Primeira coisa, que isso nunca aconteceu com todos os judeus. Então quando você olha na história, apesar de a maioria de Israel ser infiel, como é hoje, sempre existiram homens fiéis. Sempre existiu uma parcela que correspondeu à promessa. A segunda coisa que significa que o endurecimento vem em parte, é que esse endurecimento ele não é definitivo. O texto mesmo vai dizer que ele é um endurecimento temporário, ele vai acabar e ele tem prazo para acabar. E quando que o endurecimento dos judeus vai acabar? Quando? Quando chegar a plenitude dos gentios. Então a primeira coisa que eu quero destacar para você, a salvação dos gentios estava totalmente ligada a Israel, não estava? Deus fala para Abraão, eu escolhi você, eu vou abençoar você, a sua descendência, e através de você, da sua descendência judia, eu vou abençoar todas as nações da terra. Então a nossa salvação estava totalmente ligada aos judeus. Mas aqui nesse texto, o que a Bíblia está mostrando é que a salvação dos judeus agora está ligada à nossa resposta. Porque Deus está dizendo, olha, quando chegar a plenitude dos gentios, Israel vai ser salvo. Então eles estão dependendo de uma resposta nossa agora. E depois ele vai dizer assim, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Agora, o que é essa plenitude dos gentios? Irmão, por muito tempo eu acreditei no que eu vou falar para você hoje. E esse é o tipo de coisa que eu paro hoje e falo, gente, como eu fui burro, como que eu não vi isso antes? O que eu entendia que era a plenitude dos gentios, e muita gente vai ensinar assim. A plenitude dos gentios, o que é ser pleno, completo, completar uma missão? Só pode ser o arrebatamento da igreja. Então é o seguinte, Deus vai levar a igreja e os gentios para um nível de maturidade, Deus vai fazer tudo que tiver que fazer com a igreja, e aí, quando a igreja chegar na plenitude, Jesus vem e arrebata a igreja. Aí depois que Jesus arrebata a igreja, ele não está mais ocupado com a igreja, aí ele fala, agora eu vou voltar e retomar meu plano com os judeus. Dentro dessa interpretação, o arrebatamento da igreja
está totalmente desconectado de Israel. Apesar de ter uma cronologia ali, vamos dizer, mas a igreja não se envolve em nada com a salvação de Israel. A igreja está crescendo, desenvolvendo sua maturidade, aí acontece o arrebatamento, e aí Jesus volta, Deus volta a trabalhar com os judeus. Então, dentro desse entendimento, a gente precisa entender que precisa haver um arrebatamento da igreja, ou pré-tribulacionista, ou mid. Por quê? Porque depois que a igreja for arrebatada, ainda precisa haver tempo para que Deus alcance os judeus, né? E a igreja já não vai mais estar aqui. A igreja não tem participação nenhuma com a salvação de Israel. Então, mais uma vez, período de 7 anos de tribulação. Dentro dessa interpretação tem que acontecer o arrebatamento ou no começo da tribulação ou no meio. E nessa interpretação, a salvação dos judeus está desconectada dos gentios, não existe nenhuma sinergia, não tem nenhuma conexão da salvação de Israel com a maturidade da igreja, ou a plenitude da igreja, não toca os judeus. Agora, não é isso que eu acredito hoje. Na continuação do texto mesmo vai mostrar que existe uma conexão. Então eu particularmente acredito hoje que essa plenitude dos gentios não é só isso, tá? Envolve muitas coisas, mas essa plenitude dos gentios envolve inclusive a igreja entender o papel que ela tem na salvação de Israel nos últimos dias. Então, porque isso é uma coisa, queridos, a gente está há 2000 anos depois de Jesus. Eu olho e eu não consigo ver na história um momento em que a igreja esteve unida com os judeus. Desde o começo, na igreja primitiva, você vê que existia rixa entre judeus e gentios. E para mim, esse processo de amadurecimento da igreja passa, inclusive, por a igreja que já está avançada agora, né? A gente teve uma reunião da Tikkun, e o Ariel Blumenthal, que é o líder da Tikkun global hoje, ele falou assim: gente, quando Jesus veio, os gentios recebiam dos judeus, porque a gente estava muito à frente. Paulo vai dizer que as alianças, as promessas pertenciam a nós, e eles recebiam dos gentios. Ele falou: mas nós judeus rejeitamos a igreja, rejeitamos Jesus, e hoje convertidos, a gente olha para a igreja e a gente vê que a igreja está muito à frente de nós, e é nós que temos que receber da igreja. Então eu entendo que parte dessa plenitude dos gentios passa por um processo de amadurecimento da igreja e da compreensão que nos últimos dias a igreja vai trabalhar diretamente junto com Israel, porque existe uma conexão dos destinos, existe uma conexão de propósito, e essa conexão vai acontecer levando ao fim dos tempos. Israel e a igreja têm chamados distintos, mas parte de um mesmo plano, de um mesmo movimento e debaixo de um mesmo rei. Então eu creio que Deus vai levar a igreja para esse lugar de plenitude e de entendimento, e a igreja vai estar profundamente ligada com o processo de salvação de Israel. E eu entendo que não é a igreja fica plena e aí Israel é salvo, mas a igreja vai chegando na plenitude, na compreensão, e ao mesmo tempo junto Israel vai sendo salvo. E eu vou trazer uma aplicação mais prática para você disso depois, mas primeiro é importante você entender isso. Você não precisa abrir, você pode ficar aonde você está, mas eu queria ler a continuação de Romanos. Eu quero ler Romanos 11 a 15 agora, e diz assim: acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes, e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme.
Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente salvo? Então olha só que a Bíblia está falando de salvação de Israel e está falando disso refletindo o mundo. Então por isso que eu não acredito que a igreja saiu aqui, daí está só Israel sendo salvo. Não, mas a igreja está chegando à plenitude, Israel está sendo salvo, e essa salvação de Israel vai potencializar também a salvação dos gentios. Por quê? Porque todas as coisas estão interligadas. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso porque desejo que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Então aqui eu não acredito que a salvação dos judeus é só para daí Jesus vir e eles ressuscitarem e estarem na Nova Jerusalém e estarem na Jerusalém ali restaurada. Mas eu acredito que essa salvação dos judeus vai impactar o mundo. A igreja vai alcançar Israel, Israel vai alcançar o mundo, e essas três coisas vão acontecer juntos. Então olha só que interessante, esse causar ciúme nos judeus ainda não aconteceu. E Paulo diz: olha, eu quero que vocês gerem ciúme nos judeus, porque isso vai gerar salvação. E eu acredito que para que esses ciúmes aconteça, gerando salvação, queridos, a igreja precisa estar aqui. A igreja não pode ter sido arrebatada. Essa hora é a hora da igreja retribuir o que recebeu dos judeus. Então, para isso, o arrebatamento não pode acontecer na metade da tribulação e muito menos no começo. Israel e a igreja precisam ir juntos até o final dos tempos. Então olha aqui como o plano da promessa começa a modelar a nossa interpretação escatológica. E só continuando o texto: como está escrito, virá de Sião um Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Em todos esses textos, a gente vai ver que Deus ele vem várias vezes falando: eu tenho uma aliança com eles. Deus está dizendo: eu não esqueci, eu não vou esquecer, eu vou cumprir. A promessa que eu fiz para Abraão e para a descendência dele não vai ser cumprida com Eliezer, não vai ser cumprida com Ismael, não vai ser cumprida com a igreja, vai ser cumprida com a semente de Abraão. Deus vai falar isso e reforçar isso várias vezes. E aí Paulo diz assim: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de você, né? A gente não precisa voltar nisso. Deus diz: eles rejeitaram e por isso o evangelho chegou até nós. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Mais uma vez Deus está dizendo: eu não volto atrás, eu escolhi um povo, os dons que eu dei, eles são irrevogáveis. Esse povo vai ser numeroso, ele vai habitar uma terra, vai ser fiel nessa terra, e eu vou abençoar todas as nações da terra. E só terminando o texto, eu quero destacar uma parte que eu não destaquei para você. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes. Aí olha o que a Bíblia diz: a fim de que também recebam agora misericórdia. Como que eles vão receber misericórdia? Graças à misericórdia de Deus para com vocês. Então, para mim, querido, esse é mais um texto que deixa claro que a salvação dos judeus está totalmente ligada à igreja. Ele está dizendo: assim como a rejeição deles trouxe salvação para vocês, a misericórdia de Deus vai trazer por vocês, vai trazer salvação a eles. As duas coisas estão ligadas. Isso é lindo. Eu creio que no final dos tempos, e nós já estamos no final dos tempos, nós seremos colaboradores determinantes para a salvação de Israel nos últimos dias. A infidelidade de Israel trouxe a nossa salvação,
mas a nossa fidelidade, plenitude, vai trazer salvação para eles. Cara, isso é lindo, porque Deus, Ele faz o processo inverso aqui. Então, diante de tudo isso, eu acho que quando a gente olha a igreja brasileira, e não é só brasileira, no mundo, ela tem duas interpretações básicas. A que domina é a doutrina da substituição. Você tem um pequeno grupo que são os aliancistas, que acreditam nas alianças de Deus, mas eles também não acreditam dessa forma que a gente está apresentando aqui. E queridos, quando eu olho para isso, Deus é tão precioso nos detalhes, mas há 3 anos atrás, quase, a gente teve, eu e a Dani, a gente teve uma direção de Deus, e a gente estabeleceu um jejum para toda a igreja aqui, um jejum de 40 dias. E Deus me falou de um período específico, que ia ali de setembro a outubro, e eu não sei porquê, mas eu tinha uma convicção que eu precisava fazer aquele jejum ali. A gente colocou a igreja nesse jejum, e a gente terminou o jejum, foi muito especial. E no ano seguinte, no começo do ano seguinte, a gente encontrou com o Dan Duque, que é o nosso pastor, e eu estava falando com o Dan desse jejum, e aí o Dan olhou para mim e falou assim: você fez o jejum de acordo com a festa dos tabernáculos e o ano novo judaico. Eu falei para ele: fiz? Ele falou: você não escolheu a data no calendário judaico para estabelecer o jejum? Eu falei: não. Ele falou: Farley, vocês pegaram exatamente o período das festas ali. E claro que isso foi muito significativo para nós, para primeiro a gente falar: poxa, cara, acho que a gente ouviu Deus mesmo. E no ano seguinte a gente decidiu fazer de volta, pegando esse mesmo período, e é uma coisa que eu acredito que a gente vai fazer por quantos anos o Senhor permitir. Quando a gente fez esse jejum no ano passado, nesse mesmo período também, esse período ele varia uns dias ali, porque o calendário judaico é um pouquinho diferente do calendário gregoriano. Mas a gente estava durante o jejum e a gente recebeu algumas palavras específicas sobre Israel como igreja. Então, 2 palavras em especial, e essas palavras foram assim: Farley e Dani, essa palavra é para vocês, e essa palavra é para Cornerstone. Então existe uma conexão de vocês com Israel. Essas pessoas diziam: a gente está vendo vocês irem para Israel, mas não só irem para Israel, vai existir uma conexão, Cornerstone Israel, Farley e Dani Israel, e isso faz parte da missão de vocês, da missão pessoal de vocês e da missão pessoal de vocês como igreja. Queridos, na época a gente anotou isso. Sabe aquelas palavras que você recebe e se fala: cara, eu não sei como isso vai se cumprir, mas esse negócio é de Deus. A gente não tinha nem essa viagem para Israel ainda. A gente foi para Israel agora, ficou 15 dias viajando, e ela foi muito significativa, né? Porque a gente teve esses dias de conferência em Jerusalém, mas a gente participou do Shabat em casas de judeus. A gente fez amizade com aquelas pessoas ali. O nosso coração foi conectado com aquelas pessoas. Hoje a gente tem uma conexão constante, direta, com o Ariel Blumenthal, que é quem está assumindo a Tikkun Global, que é um judeu messiânico. A gente foi em igrejas judaicas messiânicas. Hoje são cerca de 30 mil judeus convertidos dentro de Israel. A gente está diariamente em contato com esses irmãos lá. A gente tem orado por eles, né? Eles estabeleceram o jejum. O Ariel me chamou, falou: Farley, traduz isso, coloca a tua igreja para participar disso. Tudo isso está dizendo o quê? Nós vamos estar juntos. A gente vai fazer isso juntos, né? A gente fez conexão com essas pessoas. Existem 3 lideranças principais na Tikkun Global, né? A Tikkun nasceu como um movimento para converter judeus pelo mundo. Foi para isso que a Tikkun nasceu.
A gente tem um trabalho hoje de tocar as igrejas aqui no Brasil, mas cada vez mais eu entendo a nossa missão como Ticum. Aqui na Ticum Brasil, nós somos 5 líderes: Harold Walker, eu, Arlindo, do Convergência, Fábio Coelho e o Abinério. Então nós somos 5 líderes no Brasil. A gente está totalmente ligado a essa missão, mas hoje a nossa conexão com Israel é direta. Eles são 3 líderes: o Asher Trader, que era o líder até agora e está virando mais um profético, o Ariel Blumenthal, que está assumindo tudo, mas existe um outro casal de líderes, que é o Jeremiah e a Raquel. Eles são judeus, moram lá em Jerusalém. A gente chegou lá e foi direto para o Shabat na casa deles. E eles são mais jovens, eles devem ter na faixa de 30 e poucos, 40 anos, mas todo mundo já olha para eles como os futuros líderes da Ticum Global. E olha só, a Raquel nasceu na Colômbia. Ela, claro, fala espanhol, os filhos falam, e eles sentem um peso e uma conexão muito grande com a América Latina. Então eles querem muito vir para cá, eles querem estar com a gente em casa, e tudo isso mostra uma conexão nossa com Israel. A gente não sabe nem como todo esse processo da gente caminhar juntos vai acontecer, mas essa visão de entender o papel de Israel e da igreja juntos nos últimos dias é inexistente na vida da igreja. Cara, eu admiro tanto a Upper Room. Para mim é uma grande referência. Mas eu falei para vocês, eu não sei quem estava aqui na semana passada, nessas reuniões da Ticum, o pastor da Upper Room estava, como é o nome dele mesmo? Eu não sei quem conhece a Upper Room, mas para mim é a igreja de maior referência para mim nos Estados Unidos hoje. E esse cara, num certo momento, eu gostei muito da humildade dele. Ele levantou a mão e ele perguntou para o Ariel, que estava falando, ele falou: Ariel, como eu faço para que a minha igreja entenda isso? E ele disse: porque eu estou ouvindo coisas aqui que eu nunca ouvi na vida. A igreja nunca deu uma resposta para isso. E eu venho entendendo que essa conexão com Israel, irmãos, a gente tem 2 extremos. A gente tem os caras que acham que Israel não tem valor nenhum, então esquece judeu, judeu passou, Deus esqueceu as promessas de Abraão, o negócio agora é a igreja, todo o plano de Deus está com a igreja. E a gente tem o outro extremo, que são os crentes que ficam judaizantes. Então o cara toca chofar na igreja, aquilo é uma desgraça que nunca acerta o tom da música, Aí o cara põe quipá, o cara usa talite. Irmão, isso é de judeu. Nós não queremos ser judeus, nós somos gentios, mas nós queremos colaborar com Israel. Sabe por quê? Porque eles são nossos irmãos, porque o nosso destino está conectado. Nunca na história Israel e a igreja caminharam juntos, e a gente entende como uma missão de vida, levar essa mensagem, levar vocês a entenderem isso e espalhar essa mensagem, porque eu não sei o que pode acontecer quando Israel e a igreja começarem a caminhar juntos. A gente fez uma adoração lá em Jerusalém, num terraço, talvez alguns de vocês tenham visto. Desse terraço dava para a gente ver o Domo da Rocha ali. No meu Instagram tem, no da Dani também, tem algumas filmagens desse lugar. Estava ali o Marcos Brunet, o Alessandro Vilas Boas. Olha a representatividade do Brasil nisso. E foi uma tarde adorando o Senhor em português, espanhol, inglês, hebraico e árabe. Sabe o que isso é? São os gentios e os judeus juntos, a igreja e os judeus juntos. Irmão, não sei o que Deus vai fazer. Eu queria te incentivar a entrar nesse jejum de 21 dias, por tudo que tem acontecido lá, Se você, as reuniões de Zoom, acho que são 9 horas da manhã lá, então é 3 horas da tarde aqui, e só que é inglês, Então se você consegue aí se virar um pouquinho no inglês, ou você não entende, faz de conta que é tudo em línguas e fica soltando chu no meio. Então é ao contrário, é 3 da tarde em Jerusalém e 9 da noite aqui, ficou mais fácil de participar.
9 da manhã? Não. Espera aí, explica de volta. Tá, mas lá vai ser que horas? 3 da tarde, então aqui é 9 da noite. Ah, ela é a mais, né? Tá certo. Pô, tá difícil. Caraca, tô parecendo a Dilma fazendo conta. Tá feio o negócio. Eu não sei se vão ficar gravadas, mas a gente está se esforçando para estar cada vez mais conectado com eles, e eu quero fazer uma coisa específica aqui. Na semana passada, a nossa resposta à revelação, ela precisa ser uma resposta ativa. A gente precisa se envolver de verdade, precisa envolver algo que é não só a oração. É claro que a oração e o jejum são importantes, mas eu estava aqui na semana passada e eu senti muito de levantar uma oferta para Israel. Eu falei, Deus, mas quem é a gente aqui, né? Que oferta que a gente levantaria que faria diferença em Israel? No começo desse ano, no final do ano passado, teve a reunião da Ticum lá em Bragança Paulista, e lá foi levantada uma oferta para Ticum Global, e gente, foi uma oferta assim muito expressiva, que abençoou muito, foi uma oferta direto para Ticum. E se a gente levantasse uma oferta aqui para Ticum, talvez não fosse tão significativa, mas Deus colocou uma família no meu coração. Essa família do Jeremiah e da Raquel, eles são incríveis, porque eles são já líderes da Ticum ali, eles não têm ministério em tempo integral, e eles têm 6 filhos pequenos. Irmão, não tem televisão em Israel, não, brincadeira. Eles têm 6 filhos pequenos. Uma delas é uma bebezinha, inclusive. E eles estão fechados no apartamento todos esses dias. A gente tem conversado com eles quase que diariamente. E talvez a gente não pudesse levantar uma oferta muito significativa para Israel, mas a gente pode abençoar essa família, né? Quando você olha a guerra, é claro que a primeira coisa que a gente pensa é a dor da guerra, são as mortes. A Raquel tem a irmã dela que está na guerra, eles têm amigos na guerra. Existiam soldados judaicos messiânicos, judeus convertidos, que morreram na guerra, né? Essa é a família. Tem que ter quase uma revelação para ver ali, mas logo a TV vai estar funcionando. Mas eu mandei uma mensagem na semana passada mesmo e falei, Jeremiah, como que a gente faz para te mandar uma oferta? Eu falei, cara, talvez não seja muito, qualquer coisa vai ajudar. Por quê? Porque quando estoura a guerra assim, irmão, mercado fecha. A demanda aumenta, porque todo mundo quer comprar, fazer estoque em casa. Então quem tem o produto cobra caro. O Jeremiah trabalha secularmente, então isso traz várias limitações. Você imagina que vai ficar com 6 crianças, fechado no apartamento. Agora deu uma aliviada, mas nos primeiros 5, 6 dias eles tiveram que toda madrugada correr para o abrigo. Isso traz uma tensão psicológica, emocional. Mesmo assim, o Jeremiah está todo dia mandando atualização para a gente. Então eu queria que a gente levantasse uma oferta hoje. Pastor, por que você não fez na hora da oferta? Irmão, porque a igreja precisa das ofertas e dízimos normais para continuar vivendo. Então, se fosse só para dar uma oferta normal, tirava do caixa da igreja e mandava. Mas 2 coisas: eu quero te dar a oportunidade de você entender essa mensagem, tocar essa nação, tocar esse povo. E eu preciso da tua participação nisso para que a gente faça uma coisa mais significativa. Então você vai fazer sua oferta ou na máquina de cartão, em espécie. A Dani vai printar agora, eu tenho que falar que ela sempre esquece. Ela vai printar a conta da igreja, só não transfira já. Então como que a gente controla isso? Ela vai entrar na conta da igreja, vai printar o saldo, e a gente, depois que terminar a oferta, a gente printa o saldo de volta, e a gente sabe quais foram as ofertas específicas para
família do Jeremiah e da Raquel, que essa família linda, acho que de manhã foi mandado uma foto deles no grupo. E eu falei com ele, ele falou: Farley, qualquer coisa vai abençoar. As coisas são caras lá. Eu fiquei escandalizado, porque uma família com 2 filhos precisa mais ou menos de 6 a 7 mil dólares para viver por mês. Com 6 filhos, eu não sei quanto custa. Então as coisas são caras lá. E eu sei que qualquer ajuda vai abençoar. Mas eu vou orar, quero chamar o time de adoração para vir aqui. Eu quero orar com você por Israel. E talvez você tenha que conversar com o seu cônjuge. Eu garanto para você que nada do que vai entrar vai ficar para a igreja. A gente vai mandar tudo para eles. E eu queria que a gente pudesse abençoar. E eu tenho certeza que isso vai ser uma semente para a sua vida. É claro que a gente não faz isso para ser abençoado, para receber um retorno. Mas a promessa de Deus para Abraão, antes de falar das nações, foi: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Então, quando a gente faz isso, a gente está entendendo e dando uma resposta para essa promessa. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu já fiz minha oferta de manhã, eu vou ofertar agora também. E eu quero te convidar a fazer parte disso. Eu vou fazer oração, eles vão tocar, mas você já pode, tirar e sacar seu celular e abençoar essa família lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos traga revelação, Senhor. Eu posso dizer hoje que eu amo Israel e que eu amo o povo judeu de todo o meu coração, Senhor. Uma parte do meu coração ficou lá naquela terra com aquele povo. Nós clamamos pela salvação de Israel, Senhor. Nós clamamos para que os olhos dos judeus se abram para o Messias. Nós clamamos para que o Senhor guarde essas famílias que têm sido aterrorizadas pela guerra. Nós sabemos que o verdadeiro domo de ferro é a tua mão protegendo essa nação, Senhor. Nós clamamos para que essa revelação e esse entendimento, Deus, essa conexão da igreja com Israel aconteça. Que o Senhor nos dê a graça não só de entender, corresponder, viver isso, mas de ensinar outros também. Eu tenho um sentimento muito, Senhor, de nós estarmos sendo precursores nisso. Nos ajuda, Jesus, faz essa verdade entrar no nosso coração, Senhor, de uma forma que a gente possa transbordar essa verdade. Nós declaramos aqui que nós cremos na sua palavra, o Senhor é fiel para cumpri-la. O Senhor é fiel a Abraão, o Senhor é fiel à descendência de Abraão e o Senhor é fiel às nações. Nós entendemos que nós fazemos parte de uma mesma promessa. Nós estamos debaixo do mesmo rei. Nós fazemos parte do mesmo povo. Nós abençoamos, Senhor, os judeus. Nós clamamos pela salvação deles. Guarda essa nação, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela vida do Escher, do Ariel, do Jeremiah, da Raquel. Nós abençoamos eles, seus filhos, sua casa. Que essa oferta possa ser uma bênção na vida deles, Deus. Que possa mostrar o carinho da igreja, o carinho do povo gentil. Que isso seja cura, Pai, para o coração deles, seja testemunho para os judeus. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de fazer isso. Nos inunda com a tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Querido, você pode fazer sua oferta. Nas próximas semanas eu vou procurar estar continuando desenvolvendo esse tema e trazendo mais revelação para você. Se você quiser aprofundar, ler um dos livros, estão expostos lá. Faça a sua inscrição para o Voz e Trovões. Vai ser muito especial. E você está abençoado para ir para sua casa. Que o Senhor te dê uma semana incrível. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão